Um forte temporal deixou São Paulo em estado de atenção no começo dessa tarde. A chuva forte também caiu em cidades da região metropolitana e foram vários os transtornos registrados, inclusive a abertura de uma cratera na Marginal Tietê. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Foi uma chuva forte, mas a sorte é que ela foi rápida, né, Marco? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para você também que acompanha a gente também. Pois é, Márcio, essa chuva começou ali por volta do meio-dia e antes mesmo das 2 horas da tarde, a situação já estava sendo completamente diferente. Alguma outra região que estava com alguns pingos de chuva, só que por onde essa chuva passou foi transtorno, né? O tempo começou a mudar ainda pela manhã, indicando que essa chuva estava a caminho. E além de um sistema de baixa pressão que está atuando no oceano nesse momento, teve também aquele clássico ingrediente de calor mais umidade que acabaram ajudando na rápida formação das nuvens carregadas. Caiu até granizo em alguns pontos. Quem registrou a virada no tempo flagrou as pedrinhas de gelo caindo em meio à chuva. O granizo caiu principalmente em Santo André, cidade da Grande São Paulo. Diadema foi uma das cidades mais atingidas da região metropolitana. Em pouco tempo de chuva, a água já se acumulava em várias ruas. Alunos de uma escola subiram nas mesas de uma sala de aula para se proteger. Em Itaquaquecetuba, o muro de uma escola caiu sobre carros que estavam estacionados. Não houve vítimas. Toda a capital entrou em estado de atenção no começo da tarde. A situação só melhorou por volta das 2 horas. Foi o suficiente para que mais de 100 mil imóveis ficassem sem energia elétrica, de acordo com a concessionária Enel. Também na capital, uma cratera se abriu depois que o asfalto cedeu na Marginal Tietê. Pelas imagens dá para perceber quão profundo é o buraco. O trecho teve que ser interditado. A Companhia de Engenharia de Tráfego informou que ainda não sabe o motivo da abertura do buraco. E além de cidades da Grande São Paulo, vários outros lugares também tiveram um dia de chuva bastante forte. No litoral sul de Santa Catarina, Imbituba e Imaruí ficaram completamente alagadas. A Defesa Civil informou que choveu mais de 100 milímetros, o que é o equivalente a praticamente a média de todo o mês na região. Em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, o temporal veio acompanhado de rajadas de vento que chegaram a bater os 99 km por hora. Isso aconteceu ali por volta das 2 horas da tarde. E também teve queda de granizo em vários bairros da cidade. Todas essas regiões foram influenciadas por praticamente os mesmos sistemas meteorológicos. A gente falou ontem aqui sobre aquela baixa pressão que está atuando no Oceano Atlântico neste momento. São esses pontos coloridos que a gente vê aqui, ó. Essa baixa pressão, ela trabalha formando muitas nuvens de chuva carregadas. E como tem ventos muito fortes no mar, toda essa umidade aqui acaba sendo canalizada para o continente, Márcio. E essa condição de chuva se mantém para amanhã? Márcio, apesar dessa situação, o padrão dos ventos está mudando. Então, assim, vai diminuir a chuva, mas ainda tem possibilidade de chuva em alguns lugares, principalmente no litoral da região sul e também sudeste. Vai ter essa condição de chuva. Vamos dar uma olhadinha nessas outras cidades aqui, ó, só porque os volumes esperados para essas cidades, como a gente observa aqui, já começam a diminuir um pouco mais. A situação é que o tempo vai melhorando ao longo do dia. Então, chance de chuva em Florianópolis, em Curitiba, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. O dia até deve ter algumas temperaturas um pouco mais amenas, só o Rio de Janeiro mesmo, que deve ter temperatura um pouco maior aqui, chegando aos 27 graus. E essas chuvas mais volumosas agora, elas começam a avançar para a região nordeste do país, que deve passar por vários dias de instabilidades. O norte do país já anda bem chuvoso por causa do inverno amazônico, vai continuar então nessa mesma condição. Vejam toda essa área que está aqui em verde um pouco mais escuro no mapa. Amanhã, então, capitais como Cuiabá, Manaus, São Luís e Palmas devem ser, inclusive, as mais chuvosas nesta sexta-feira. Tempo firme com um céu extremamente claro, muito sol, chance zero de chuva nessa faixa que a gente vê aqui em amarelo no oeste dos estados da região sul. Já as temperaturas seguem dentro do padrão para essa época do ano em grande parte do país. Porto Alegre amanhã tem máxima prevista de 25 graus. Brasília vai aos 26, Belo Horizonte 28, Cuiabá 30 graus, Campo Grande chegando aos 31,
Mesma temperatura também de Maceió, que vai aos 31 graus também, Márcio. A gente que acompanha a previsão do tempo sempre se acostuma a ver o Marco Antônio Mendes falar do Laninha, fenômeno climático que influencia o nosso tempo. Pois bem, a notícia de hoje é que foi confirmado o fim, neste momento, da influência de Laninha. Na prática, o que significa isso para a gente? Márcio, significa que, na verdade, a gente entra agora num período talvez até bastante longo, pelo menos até o fim do ano, um período chamado de neutralidade climática. Significa, então, que o clima passa a ficar um pouco mais perto do que a gente sabe que é uma certa normalidade também. Esse episódio de Laninha, é importante a gente falar, ele foi muito curto, durou só 3 meses. E aí, só para a gente ter uma certa noção, em episódios anteriores já chegou a durar 2 anos. E hoje, então, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, declarou o que os meteorologistas já imaginavam, o fim desse fenômeno. E como é que eles veem isso? Quando as águas do Oceano Pacífico, nessa região aqui, elas deixam de ficar tão frias. Aqui no Brasil, o Laninha fez com que os maiores volumes de chuva nesses últimos meses acabassem se concentrando no norte do país. Já o sul teve estiagem em algumas áreas, principalmente no Rio Grande do Sul. E aí, com esse padrão de neutralidade, então, pelos próximos meses, a gente conversou com os meteorologistas da Notus, eles disseram para a gente que o que vai acontecer é o seguinte: o inverno vai ficar muito mais perto do normal em relação às temperaturas, diferente do ano passado, que foi ali muito quente, né, por causa de outro fenômeno, o El Niño. E aí, já em relação às chuvas, elas devem ser um pouco melhor distribuídas pelo país. Mas, Márcio, é importante a gente lembrar também que isso não significa que a gente não vai ter eventos extremos nesses próximos meses. Porque não só é o Ninho e Laninha que acabam influenciando o clima no mundo, mas nesse momento de mudanças climáticas, tem outros fatores também, né? É a dificuldade de fazer previsão do tempo, não apenas na zona tropical onde a gente vive, mas no meio de tantos fenômenos e eventos tão extremos que, infelizmente, a gente percebe vieram para ficar, né? É isso, um novo normal, né? Como dizem. Um novo normal. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite, Márcio. Boa noite.